8 horas e 45 minutos, hora da política com a Rosiane Carvalho. Jornalista Rosiane Carvalho já está conosco, conectada. Bom dia, Rosi. Obrigado pela participação mais uma vez, que seja bem-vinda. Bom dia, Rafael Campos, bom dia para a Diene e bom dia para os ouvintes e para as ouvintes da Band News Difusora. Rosi, hoje a gente vai tratar aqui na nossa coluna de política sobre a violência, sobre a intolerância política que a gente já vem acompanhando. A gente falou aqui no início do jornal que você tratou disso na coluna de sexta-feira por causa de outros 2 episódios que aconteceram recentemente. Um em um encontro no Rio de Janeiro do ex-presidente Lula com apoiadores, outro da qual foi vítima a Folha de São Paulo, a imprensa. E aí logo depois dessa coluna a gente observa mais um caso bárbaro, assustador. É o caso de Foz do Iguaçu. A gente trouxe as informações aqui em manchete, já contextualizou o assassinato do Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores lá em Foz do Iguaçu, que comemorava o aniversário com a temática do Partido dos Trabalhadores e foi morto após um homem invadir, um policial penal, José Guaranius, e segundo testemunhas das autoridades de segurança lá de Foz do Iguaçu, um apoiador declarado do presidente Bolsonaro, que invadiu, inclusive falando aqui é Bolsonaro, e cometendo este crime bárbaro. Hoje esse é o tema da nossa coluna. Sim, antes de qualquer coisa, Rafael, nós precisamos ir primeiramente aos fatos, e os fatos exigem de nós, como jornalistas, responsabilidades. Eu gostei muito da forma como Reinaldo Azevedo abre o artigo dele, publicado no site UOL, porque ele demonstra o grau de responsabilidade que todas as pessoas que são formadoras de opinião devem ter com os fatos e os extremos dos fatos que estão ocorrendo neste momento no circuito do entendimento política e violência. Mas neste caso específico é preciso começar. O nome da vítima, Marcelo Arruda. O nome do assassino, Jorge José Rocha Guaranius. Esta é a informação básica para começar a lidar com este assunto. Este assunto exige que a gente faça reflexões, para além deste caso e outros casos, sobre este acirramento e esta pauta violenta, né, no meio de uma eleição e no meio de um debate político. E para isso a gente traz hoje na coluna de política a companhia e a fala do professor Marcelo Serafo, que até sugiro que você coloque a vinheta da coluna do professor Marcelo Serafo, porque a gente vai usar o tempo das 2 colunas hoje para tratar um pouco mais deste assunto. Muito bem colocado. Vamos de vinheta aqui para a gente anunciar o professor Marcelo Serafo, que está conosco aqui na coluna de política hoje. Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. Professor sociólogo Marcelo Seráfico, da Universidade Federal do Amazonas, colunista, parceiro nosso aqui da Band News Difusora. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, professor? Bom dia. Rafael, muito obrigado, Rosiane, e a todos os ouvintes. Deixa eu só fazer um ajuste aqui, professor. Está bem baixo aqui o seu áudio. Se tiver o volume do microfone por aí e puder ajustar um pouquinho também, a gente consegue lhe ouvir melhor para trazer as informações aqui para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes. Vamos fazer um teste, então? Bom dia, professor. Bom dia, Rafael. Melhorou agora? Ficou um pouquinho mais alto. Se puder dar só um ganho, coisa pequena agora, aí fica no grau. Se eu consigo ajustar aqui. Só um momentinho, por favor. Certo. Enquanto o professor vai ajustando, Rose, vamos iniciar aqui, então, a nossa coluna para tratar deste assunto, porque é muito importante falar sobre isso e, obviamente, além dos fatos, trazer a reflexão sobre este tema, como você mesmo falou. A gente vai começar falando com o professor Marcelo Serafo, primeiro partindo do ponto que todos nós compreendemos a nossa responsabilidade em relação à informação, e ela volta no final da conversa com o professor Marcelo Seráfico sobre os fatos colocados neste ato de barbárie em relação ao que aconteceu no aniversário deste tesoureiro do PT lá em Foz do Iguaçu. Mas a gente precisa compreender que vários outros fatos dão demonstração do quão violenta, né, quão violento, quanto a violência está inserida na pauta política neste momento, às vésperas já de uma intensidade maior da campanha eleitoral deste ano, e o quanto isso é grave para a democracia, o quanto nós estamos num momento ainda mais extremo. A gente viu essa pauta da violência começar a aparecer no discurso, né, de políticos
no tratamento dos seus adversários como inimigos, na defesa de um aniquilamento do outro que não concorda, que não pensa igual. E hoje nós estamos vendo essa verbalização que já estava presente, nós fomos normalizando, nós fomos tratando como normal, presente dos atos, colocando todos em risco, né? Todos que estão presentes no circuito, a liberdade dos candidatos de se circular, a liberdade da imprensa de fazer uma cobertura isenta e dar maior acesso à informação, aos apoiadores e às pessoas que queiram estar em atos políticos para ouvir o que devem ouvir na decisão dos seus votos. Então, professor Marcelo Seráfico, como a gente chega neste ponto? Assim, a gente não vai refletir agora, nós vamos chegar num ato violento, assim, nós estamos no momento de violência, de extremismo, né, dentro de um circuito de debate político. Qual é o dano disso? Olha só, Rosine, eu acho que uma primeira reflexão a fazer... Tá bom o som agora? Tá melhor. Tá melhor sim, tá um pouco melhor. Vejam, uma primeira ponderação a fazer diz respeito a como nos últimos 4 anos tem se desenvolvido parte do debate político no país. Eu digo 4 anos porque nós vivemos uma situação desde o período que antecedeu a eleição do atual presidente da República, que já foi um período que contou, por exemplo, com o símbolo de armas como símbolo de campanha de um candidato. E não apenas o símbolo de arma, mas todo um discurso que colocava os opositores ou adversários políticos na condição de verdadeiros inimigos e tentando forjar uma situação absolutamente inexistente, né, de luta do bem contra o mal. Quer dizer, o modo de colocar o problema, esse modo sectário de apresentar a política, gerou ao longo do tempo outros discursos que se desdobraram em formas, digamos assim, de demonizar todo e toda aquela ou aquele que fizessem críticas ao governo, que apontassem problemas, não é? E que tentassem, nos limites do jogo democrático, buscar saídas. Então, vejam, nós estamos hoje, desde há 3 semanas atrás, vivendo situações que eu diria que misturam drama com tragédia. Nós tivemos os 2 atentados ocorridos em eventos vinculados à pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós tivemos um evento de ato terrorista, não é, contra um juiz federal que determinou a prisão de uma pessoa que está sendo investigada, que é o senhor ex-ministro da Educação, por suspeitas de crimes. E ontem chegamos talvez num ponto culminante, e eu espero que tenha sido o último, que não deveria ter ocorrido, evidentemente, que foi de liquidação física de uma pessoa. Quer dizer, nós estamos vivendo um clima que eu diria que é de expansão da violência, não é, que já vem ocorrendo no campo, principalmente. Não é? O que aconteceu com Dom Phillips e com Bruno Pereira. O que vem acontecendo com todas ou muitas das lideranças indígenas ou de trabalhadores do campo, não é, que são vítimas de atentados patrocinados por vários grupos de pessoas muito ricas que, todavia, não aparecem. Não é? Daí toda essa suspeita acerca dos mandantes. Quer dizer, saindo um pouco da questão, digamos, de cunho mais policial e entrando naquela que diz respeito à política, nós vemos uma conexão íntima entre o avanço dessa violência e um discurso político que estimula a violência. Um discurso político que valoriza esse tipo de ato e não o condena de maneira peremptória e não o desestimula de maneira peremptória. Muito pelo contrário, sempre minimiza esses efeitos. Isso significa dizer que nós estamos numa seara muito perigosa, que é uma em que parte das instituições vem sendo implodidas, quer dizer, vem sendo destruídas por dentro, e nomeadamente a Fundação Palmares, a FUNAI, não é? Outras vêm sendo destruídas por fora, como as universidades, os institutos de pesquisa,
E, por outro lado, há um estímulo sistemático à violência, seja naqueles que estão na sociedade civil, e esses devem se ver realmente como desprotegidos e numa situação de perigo, como se revelou ontem, né? Seja aqueles que dentro de algumas instituições, como as polícias, por exemplo, podem fazer frente a esse tipo de situação, não é? Rejeitá-la, porque é uma situação que em tudo fere o que determina a Constituição. Não é? Na verdade, o que nós estamos assistindo é uma tentativa de negação do direito das pessoas de exercer sua liberdade política. Não é? O que nós estamos assistindo é uma rejeição da possibilidade de liberdade política no país e a imposição de uma vontade que se quer acima de toda e qualquer outra. Esse é um problema sério, gravíssimo, criminoso, eu diria, porque isso tudo implica crime de responsabilidade, o discurso de estímulo à violência, o discurso do ódio, o discurso de criminalização da política, são todas elas formas de fugir à responsabilidade política que é atribuída a todo e qualquer político. E muitos deles se sentem muito à vontade para avançar nesses argumentos absurdos, intoleráveis, que nós, lamentavelmente, também encontramos em meios de comunicação. Né? Quer dizer, em alguns meios de comunicação, se faz disso vinheta ou se faz disso motivo de graça, como esses irresponsáveis que tratam do cancelamento de CPF. Notem, é uma espécie de cultura do cancelamento, que na internet aparece como retirar a pessoa da sua lista de amigos. Em discussões presenciais significa afastar-se ou xingar aquela pessoa de que se discorda, mas que tem um ponto culminante, que é esse, da possibilidade de execução física, né, de liquidação física dos indivíduos. Então, é uma situação realmente trágica, que precisa ser tratada com enorme responsabilidade pelas instituições e por todos aqueles que desempenham papel público, né, que se colocam no cenário público, seja como formadores de opinião, seja como polemistas, seja como jornalistas, intelectuais, enfim, isso exige de nós um esforço no sentido do esclarecimento do que está em causa nesse momento, como você bem botou, Rosiane, e uma tentativa de evitar que isso avance, né, e que nós consigamos estabelecer, fazer da política, de fato, um modo pacífico de discussão dos pontos de vista que circulam na sociedade, não é, de conflito, sim, mas de um conflito que se resolva dentro dos quadros do respeito mútuo. É muito lamentável que alguns veículos estejam pisando nas suas histórias, pisando no que foi feito algum dia de jornalismo nesse estado e apoiando esse tipo de veiculação de conteúdo que deprecia o ser humano, que estimula a violência e que é uma das coisas mais nojentas que a gente já pôde ver. E infelizmente, no senso comum, algumas pessoas ainda chamam isso de jornalismo. Isso não tem nada a ver com jornalismo. Nem de longe isso é jornalismo. Isso é entretenimento da pior qualidade. Isso, na verdade, é um jogo também de muito conchavo, de articulação política, né? Para se aproximar do poder central e, infelizmente, da pior maneira, né? De uma maneira não muito digna. Eu não tenho medo de falar isso, não. Isso é o que é necessário que todo mundo fale e que se enxerguem, né? As pessoas que estão nos ouvindo enxerguem, sejam seletivas, né? Seletivas no sentido desse conteúdo e que possam propagar isso também, porque só a exigência de qualidade, né, do que inclusive é veiculado para você nessas concessões públicas, é que vai dar outro patamar a este país. A gente precisa sair desta condição, a gente não precisa afundar mais nisso. Bom, professor, falando em questões de responsabilidade, a gente está no meio de uma eleição, a gente sabe muito bem como os políticos se comportam numa eleição, né? A prioridade zero deles é estar em suas bases captando votos, buscando votos. O senhor acha que, neste contexto, eles conseguem alcançar que esta é uma eleição diferenciada e o quanto a democracia corre risco? E aí eu falo de uma maneira geral, até daqui, dos políticos do Amazonas, inclusive. A gente vê, inclusive, por exemplo, o debate sobre a CPI do MEC, a questão da FUNAI, eu ouvi de vários deles, olha, a gente está cuidando da eleição, da reeleição. Não dá para ficar direto em Brasília, porque uma CPI exige essa atenção e essa dedicação. Este é um momento que a gente não consegue, mas será que esta é uma eleição normal? Este é um momento normal para que se volte só para as bases em busca de voto?
Olha, eu acredito que não é um momento em que se pode, digamos, olhar para o prato e esquecer do gato, não é? É um momento em que seria absolutamente necessário uma multiplicação de esforços para dar conta tanto da questão eleitoral, que é circunstancial, ainda que seja muito importante, é circunstancial, como para os problemas de natureza política estrutural, mais profundos e sérios, pelo fato de que, nesse momento, eles estão intimamente articulados. Quer dizer, não dá para dizer que uma CPI do MEC é secundária, quando o que está em causa é precisamente uma espécie de corrupção nos processos de liberação de recursos de um fundo, não é? E processos de liberação de recursos que passaram a ser mediados por pessoas eleitas pelo senhor ministro, que segundo, ex-ministro agora, né? Que segundo ele próprio, foram pessoas indicadas pelo senhor presidente da República. Portanto, esse é um problema que envolve o maior mandatário da República, logo não pode ser visto como uma coisa secundária. Por outro lado, o processo eleitoral é um processo, acima de tudo, pedagógico. O que é muito lamentável é que esse processo eleitoral pedagógico não deveria se resumir ao momento, digamos assim, da colheita de votos. Esse processo está inserido num processo muito maior, que é o processo político, que é o processo de organização das forças sociais, que é o processo de esclarecimento sobre os impasses e os projetos da sociedade. Nota, Rosiane, que eu e Rafael havíamos nos proposto a fazer uma série de colunas para tratar exatamente, digamos, do que seria uma pauta, né, para que aqueles que se propõem ao exercício de funções públicas apresentassem como discussão para a sociedade. Hoje, nós estamos fazendo um parêntese nessa série de discussões pelo fato de que a violência política se impôs ao debate sobre projetos políticos. Mas o que está em causa? O que está em causa é o fato de que a violência política é parte de um projeto político que está em curso. É um projeto político que está em curso destruindo as instituições do país. Isso assumidamente, não sou eu quem estou dizendo. O presidente da República disse que o papel dele era o de desconstruir. E isso está sendo feito, reconheçamos, com enorme competência. A desconstrução. Agora, qual é o projeto que está sendo desconstruído? E o que está sendo colocado nele? Quer dizer, porque você poderia dizer o seguinte, não, você está fazendo uma grande crítica, para quê? Para ampliar os horizontes da democracia, para que nós tenhamos mais liberdade, para que nós tenhamos mais condições de igualdade. O que nós estamos vendo é exatamente o oposto. É um constrangimento à liberdade que vem do estabelecimento de um clima de verdadeiro terror na sociedade civil e numa situação em que 33 milhões de pessoas passam fome, 125 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar, 60% da população não tem carteira assinada, são constituídos de trabalhadores informais, em que quase metade da população brasileira vive em favelas. Notem, nós não temos uma palavra sobre como resolver esses problemas. Uma palavra. Nós não temos uma palavra acerca de como é que a sociedade brasileira vai sair do precipício da reprimarização. O que significa isso? Voltamos, a sociedade brasileira, a economia brasileira voltou a ser o que era antes de 1930. Exportadora de matéria-prima. Houve um processo profundo de desindustrialização. Como superar esse problema, que tem repercussões do ponto de vista do desemprego, não é do emprego? Como superar a situação de vulnerabilização em que se encontra boa parte da população brasileira? Essas discussões estão sendo deixadas de lado em nome de um discurso de extrema-direita que radicaliza a ideia de que nós não devemos discutir nada disso. O que nós devemos fazer é eliminar quem discorda de nós. Eliminar todo aquele que faz críticas e que pretende encontrar algum tipo de horizonte. Seja ele quem for o crítico.
Então é muito sério, porque nós estamos numa situação que não é de extremismo político, como se fossem dois extremos se colocando no cenário. De maneira nenhuma, isso não existe. Existe um extremismo de extrema-direita, é verdade, e existe todo um outro grande setor da sociedade que está perplexo e que gostaria, eu acredito, de construir canais democráticos para a solução dos conflitos que existem. E esses setores que defendem a democracia, digamos assim, não convergem sobre todos os pontos de vista, acerca de todos os pontos de vista, né? Mas tem a ideia de que esse conflito pode se estabelecer em termos pacíficos, o que não caracteriza os grupos que hoje sustentam, digamos, um certo discurso profundamente ideologizado que procura demonizar todo aquele que não concorda consigo, portanto, criando enormes dificuldades para a vigência de uma sociedade com instituições democráticas. Professor, observando esse momento de barbárie, de extrema violência política, a gente fica um pouco reflexivo do ponto de vista de agora. Como é que vai ser? O que está acontecendo? Meu Deus, está tudo... É isso mesmo que é o Brasil? E agora há pouco a gente ouviu, a Rosiane trouxe já em coluna, o senhor falou agora há pouco, que isso exige uma posição de quem se coloca no cenário público, sejam eles comunicadores, atores políticos, enfim, as pessoas que fazem parte do cenário público. E a gente fica se perguntando, de imediato, o que pode ser feito, como o senhor enxerga, o que pode ser feito agora já de imediato, que atitudes são essas de pessoas que estão no cenário público que possam nos apontar um caminho melhor do que isso que a gente está vendo, essa barbárie que chegamos. Rafael, eu creio que de imediato todas as organizações da sociedade civil comprometidas com a democracia devem se manifestar. OAB, ABI, Sociedade Brasileira de Sociologia, de que eu faço parte, a Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, né, todos os partidos políticos, CNBB, todas as formas de organização religiosas, todos aqueles setores, sindicatos, setores da sociedade civil que militam em nome da democracia devem se manifestar e devem pressionar o Ministério Público, devem pressionar as instituições responsáveis pela garantia de um quadro de segurança para todo e qualquer indivíduo que queira se manifestar, queira livremente manifestar sua opinião, desde que não seja agressiva aos outros, agressiva no sentido de propor a eliminação alheia, de propor o fuzilamento, como o senhor presidente da República já fez, alheio. Todas essas instituições devem se manifestar e cobrar dos poderes constituídos que não movam 1 milímetro atrás aquilo que a Constituição determina, aquilo que o Código Penal determina, que todos os códigos, não é, que permitem a existência civilizada da nossa sociedade ainda, garantem. Então, isso é um imperativo ético. Quer dizer, não há a menor dúvida quanto à necessidade de condenação da brutalidade, da violência que vem vicejando dentro do país, né, como se fosse alguma coisa que exige, temos que ser isentos. Não há isenção diante desse tipo de incorreção, impostura e brutalidade. O que é necessário é condenar esses atos e militar, fazer todo o esforço possível para apontar quem são os patrocinadores, sejam eles quem forem, estejam eles em que posição estiverem. Porque é muito grave. Na verdade, as pessoas às vezes não estão percebendo que por trás dessas orientações existe um pensamento profundamente autoritário, cujo objetivo é precisamente criar o caos para aprofundar ainda mais o autoritarismo que já viceja. Ou seja, não essas instituições de que eu estou cobrando, né, e de que eu faço parte, e que acho que todos temos que nos manifestar, posições, digamos, mais enfáticas, elas não foram capazes até agora de impor os limites necessários, tanto é que chegamos ao quadro que estamos. Portanto, é necessário um esforço ainda maior. Né? E nesse sentido, são as organizações que vêm militando já há algum tempo, algumas delas perdendo dos seus, né? Perdendo para a violência urbana, para a violência política, como vemos agora,
e para a violência do discurso simbólico que procura desconstruir o outro. Então, eu acredito que esse é um primeiro passo, Rafael. E o desejável, para voltar à questão de origem, digamos assim, seria que todos esses problemas se transformassem em investigações. Né? Investigações para responsabilizar, como Rosiane citou o importante artigo do Reinaldo Azevedo, para responsabilizar quem tem responsabilidade por isso. Que é uma responsabilidade acerca da destruição do mínimo de democracia que nós tínhamos. Não se trata da expansão da democratização. Nós estamos diante de um projeto que é de liquidação da democracia. E isso é muito grave, é muito sério e precisa ser condenado. Professor, quem se beneficia desse clima de animosidades? A quem interessa a manutenção desses conflitos? Oi, Diene, bom dia. Desculpe, não havia cumprimentado antes. Veja só, se nós acompanhamos historicamente o que vem acontecendo, né, o grande beneficiário desse clima, imediatamente do ponto de vista político, é o senhor presidente da República. Porque é ele que vem semeando desconfiança em torno do processo eleitoral, que vem demonizando todos aqueles setores que não o apoiam, que vem estimulando os seus a cometerem vários tipos de violência contra esses que não apoiam as suas posturas e as suas perspectivas. Então, digamos que, do ponto de vista imediato, é o senhor presidente da República, especificamente pelo fato de que ele se coloca como um candidato à reeleição. Portanto, interessa a ele estabelecer esse clima de caos e, junto com aqueles militares que o acompanham, que estão se manifestando, o ministro da Defesa fez uma manifestação gravíssima também, colocando em suspeita a justiça eleitoral, esses também, que são seus apoiadores, se beneficiarão, né? Porque já estão se beneficiando, ocupando muitos cargos dentro de ministérios, como nem na época da ditadura militar ocupavam. Mas é evidente que esses setores, digamos, esses setores aqui normalmente se chamam dos políticos, eles representam outros interesses, né? E aí é preciso haver investigação. Quem patrocina isso? Nós temos vários grupos empresariais, por exemplo, que patrocinam abertamente esse tipo de política. Alguns foram objeto, inclusive, de investigação no caso das fake news, né? Isso não é segredo para ninguém. Então, você tem grupos como o da Ravan, é um. Mas há outros, por certo, que bancam esse tipo de política da brutalidade, de política da violência, não é? E de política da demonização e da criação, isso é importante sublinhar, do inimigo interno. Porque eu acho que esse é um detalhe importante. Quer dizer, o que se está retomando, inclusive, um discurso da década de 60 que funcionou no golpe, num contexto diferente, que é o discurso do inimigo interno. Então, todo aquele que não concorda com o governo é inimigo. Ora, daí para uma ditadura, pura e simplesmente, seja através de golpe militar, ou seja através de outros tipos de expediente, como tem ocorrido em vários lugares, é um passo muito curto. Então, veja, Diane, para ser direto, acredito que o primeiro beneficiário é o senhor presidente da República. O segundo são aqueles que o apoiam de maneira mais imediata dentro do Planalto e em outros poderes também, no Legislativo e no próprio Judiciário, né? Mas há aqueles que a quem interessa tudo isso imediatamente, que são setores da sociedade civil que gostam de se apresentar como grandes civilizadores, em muitos casos. Queridos, eu queria acrescentar mais uma coisa e agradecer, claro, sempre a fala do professor Marcelo Serafo, que é sempre muito necessária, que a gente precisa estabelecer alguns parâmetros para compreender que aqui a gente não está acusando de forma imparcial um lado e defendendo o outro, porque não é do que se trata, não é o que está posto pelos fatos, não é pelo discurso ou pelo argumento, é pelos fatos. Então, a gente precisa se ater a esse tipo de parâmetro. Eu recorro aqui ao trecho do artigo do Reinaldo Azevedo, que eu já citei, o professor Marcelo Seráfico também, que ele fala aqui, lideranças políticas e analistas, entre aspas, tão isentos como a pistola que matou Arruda, estão tentando equilíbrio, impossível, apontando e condenando o extremismo, a radicalização, a polarização.
Trata-se de um abstracionismo moral, intelectual, politicamente covarde ou cúmplice. E ele dá, inclusive, uns termos em relação ao que ele chama de gramática da cumplicidade. Isso tem muito a ver com o trabalho dos jornalistas também nesta questão. Então, deste ponto de vista, você precisa entender que ali não tinham duas pessoas que estavam num ambiente e se mataram. Não foi isso, né? Não foi isso. Existia um aniversário, alguém que tem seu posicionamento, estava numa festa particular e chegou uma pessoa armada atirando. E matou uma outra pessoa porque discordava do pensamento político dele. A razão de ele matar o outro é porque o outro era Lula, ele era Bolsonaro. E ele matou. Então você não pode botar em patamar igual alguém que foi vítima de uma violência. Não existe isso. Como também não existe neste momento de equilibrar que polos políticos estão extremos, porque não há do outro lado um discurso sistemático, né, histórico de apoio à violência. O que há é de um lado, inclusive no momento que deveria se prestar solidariedade, se usar isso de forma de marketing, né, para atingir e depreciar, e negativar e demonizar seu adversário. Existe um método que está claro, ele está óbvio, a gente precisa enxergar e a gente precisa, como sociedade, como jornalista também, exigir que o patamar de candidaturas e o patamar desta eleição seja outro. Não, nós não queremos esse debate violento, nós queremos propostas. Nós temos muito problema, muitos. Nós temos indígenas morrendo, sendo ameaçados, temos desestruturas, né, dos órgãos que deveriam prestar serviços sociais. Nós temos pessoas passando fome e muita fome. Nós temos aqui no Amazonas pessoas que morreram da pior forma, da maneira mais indigna, com falta de oxigênio, com falta de assistência dentro dos hospitais. E isso não é algo exclusivo de momentos de extremo, né, de colapsos do sistema de saúde. As pessoas continuam morrendo com assistência de coisas básicas no sistema de saúde. Então, nós estamos precisando de muita proposta, de muito debate. Nós não estamos precisando de pessoas que estimulem violência. Esses candidatos não interessam para o Estado Democrático de Direito. E é contra isso que é preciso que todos nós tomemos consciência e nos posicionemos, inclusive imprensa. Eu queria que o senhor desse também, professor, a sua opinião a esse respeito. Esta é a minha. Eu concordo plenamente com você, Rosiane. Eu acredito que há momentos em que o que se está defendendo é a possibilidade de uma existência digna. A discussão sobre como será essa existência é um segundo ponto. Aquilo a que nós estamos assistindo e num certo sentido, de que vimos sendo vítima, é exatamente o bloqueio da possibilidade de dignidade. Dignidade política, dignidade civil. Né? Quer dizer, nós estamos assistindo uma espécie de mutilação da cidadania, que se passa cotidianamente e de maneira emblemática às quintas-feiras. Né? Quer dizer, nós temos um processo de degeneração institucional que tem tido evidentes desdobramentos sobre a sociedade. É como se o Estado não apenas estivesse agora, digamos, num processo de ruptura com a sociedade, porque dominado por blocos muito poderosos de poder, mas ele agora se move contra a sociedade, ou só interessa a esse Estado aquele tipo de pessoa que sustente a sua política de morte, a sua necropolítica, a sua violência. Então, é como se a sociedade estivesse sendo instrumentalizada por um grupo que está à frente do poder. O que o senhor chamou de pedagogia da violência, agora há pouco, antes de a gente entrar no ar, né? Exatamente. Isso se traduz nisso que você mencionou, que é a pedagogia da violência. Né? Quer dizer, os cidadãos vêm sendo ensinados a ser violentos. E há a alternativa de ensinar e de aprender, porque o Estado também precisa ser educado, né, a paz. Né? Há a possibilidade de celebração da vida e não da morte. Nós estamos diante de uma situação realmente trágica, não é mais dramática, é trágica. Porque essa visão da violência como método se estabeleceu em vários setores e segmentos da sociedade. E ela foi quase que normalizada, com a participação, às vezes eufórica, de pessoas da imprensa.
como nós mencionamos aqui, quer dizer, uma pessoa que, diante da morte de outros, acusados de cometer crime, apresenta um CPF cancelado, e diz CPF cancelado, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo, uma pessoa dessa milita pela violência, pela brutalidade. E notem a gravidade da situação. A pessoa entretém as outras com violência. Né? Se nós chegarmos à hora do almoço, um pouco mais tarde, ou no final das tardes, início das noites, nas casas de muitos brasileiros e brasileiras, veremos que eles estão assistindo esse tipo de programa. Né? Quer dizer, que pauta é essa? Por que que a pauta é a violência e não as causas da violência? O que leva aquilo? Que sociedade é essa que está gerando uma violência que coloca todas as pessoas numa situação de insegurança? Que sociedade é essa que pede aos policiais que se exponham, ao invés de criar as condições para que os policiais não precisassem se expor à possibilidade de morte? Quer dizer, entre as PMs, que a gente faz muita crítica à PM, mas entre as PMs, e é preciso fazer a crítica, há altos índices de suicídio, há altos índices de adoecimento mental. Esses trabalhadores também estão sendo submetidos a um tipo de violência que vem de todo lado. Despreparo, né? Altamente despreparados para usarem a arma de fogo, porque a arma de fogo ela é uma medida extrema para ser utilizada em segurança de uma coletividade, não para utilizar de uma forma banal como utilizou. Mas a gente sabe que também há essa realidade que é pouco encarada em relação à condição dessas pessoas todas, né? E quem é que realmente tem, de fato, a capacidade. Aliás, há uma política do governo federal de facilitar o acesso a essas armas, né? É muito complicado, é um estímulo de discurso, é um estímulo que aí, mais uma vez, com todo esse conteúdo que o professor Marcelo Seráfico traz, que traga também para a gente, como formadores de opinião, que quando a gente enxerga com clareza que há sistematicamente, do outro lado, um estímulo, uma pedagogia pela violência e um desequilíbrio desta eleição e uma ruptura, e um caminhar para uma ruptura democrática mais grave, nós que não concordamos com isso, nós que defendemos o voto livre, nós que defendemos candidatos que possam alterar a condição da população, melhorar, trazer propostas para a educação, né, que nós possamos exigir deles, e se eles não cumprirem, a gente novamente pelo voto altere, né? Nós que defendemos a paz, nós que não pregamos a violência, precisamos compreender a diferença entre as propostas e colocá-las num patamar de que elas merecem, não no patamar de um pretenso equilíbrio, que isso dá uma cumplicidade para que as coisas continuem escalando e que nós percamos todas as nossas possibilidades do diálogo, de viver uma sociedade de um Estado civilizado, né? A gente já tem violência demais. Exatamente, Rosine. Acho que é isso. Diante de uma situação de violência, eu acho que o primeiro passo sempre é condenar a violência. E o segundo é tentar entender o que gerou aquela situação. Quer dizer, o que eu estou tentando dizer aqui é que nós temos hoje no poder um pedagogo da violência. Quer dizer, ao invés de condenar e ao invés de dizer isso não pode ser dessa maneira, ele reforça. O presidente da República reforça essa violência como prática política. Isso é muito sério. Né? Isso talvez eu nunca vi acontecer, e acredito que não exista registro na história do país de algum presidente da República que tenha se manifestado dessa maneira. Claramente. Claramente. E desde antes de assumir a presidência da República. Notem, isso também não é de agora. Tem nos períodos de maior violência e repressão social, né? Exatamente. Logo, esse é um tema que está presente na pauta, na agenda política, ou digamos uma questão que está colocada para o Brasil desde há muito tempo. Né? E, na verdade, o que nós assistimos hoje é uma espécie de sistematização de algo que parecia meio que perdido e solto. Daí a força maior que adquire. E que, portanto, exige também um confronto maior, não é? Uma denúncia maior, um comprometimento maior com aqueles que não querem isso, que querem uma sociedade em que todos tenhamos a possibilidade de experimentar a liberdade, de sermos iguais realmente, não apenas nos termos formais da lei, né, que são importantes, mas não são suficientes. É preciso fazer frente a esse tipo de situação. Né? Não há como postular
algum tipo de isenção diante da violência. Na verdade, isso essa postulação de isenção significa aderir à violência. Né? E isso é inaceitável do ponto de vista de uma sociedade democrática. Muito bem. Professor Marcelo Seráfico, sociólogo da Universidade Federal do Amazonas, colunista nosso aqui da Band News Difusora FM. Quero muito agradecer a sua participação conosco. A gente fez hoje, ouvintes que estão nos acompanhando, um cross aqui nas duas colunas, né? Uma junção das colunas da Rosiane Carvalho, jornalista, colunista de política, e do professor Marcelo Seráfico no Pensa Manaus Rotina. Quero agradecer imensamente. O assunto pede muita reflexão, o assunto pede muita discussão. Por isso, eu agradeço imensamente a sua participação, professor Marcelo Seráfico. Obrigado, bom dia. Bom dia, eu que agradeço, Rafael, Rosiane, Jenny e a todos os ouvintes e as ouvintes. Né? Eu preferiria não ter que falar sobre esse tipo de coisa, né? Mas para não falar, precisaria que a violência não acontecesse. E, lamentavelmente, o país está sitiado de violência e uma violência patrocinada por quem deveria condená-la em primeiro plano. Muito obrigado. Agradecer também a você, Rosiane Carvalho, jornalista, colunista de política aqui da Band News Difusora FM, por mais uma coluna, por uma entrevista e por uma reflexão super importante que fizemos hoje aqui. Obrigado, Rose. Rafael, eu que agradeço a sua compreensão de trazer esse espaço maior de escuta e de conversa a respeito das nossas responsabilidades e lamentar imensamente que famílias estejam chorando a morte, né, de uma pessoa em função de um motivo tão banal, tão bárbaro. É muito lamentável e, como o professor Marcelo falou, esperamos que isso não se repita mais este ano.